Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito próximo de cada um de nós. Nós vamos tratar dos direitos fundamentais na Constituição de 1988. Bom, por que eu falei direitos fundamentais? Lembram? Nós fizemos já essa distinção. Direitos humanos seriam aqueles que não estão ainda positivados em um determinado ordenamento jurídico. Como a nossa Constituição já positiva, já traz, já contempla vários direitos humanos, esses direitos humanos acabam tendo o nome, ou seja, se transmudam em direitos fundamentais. Não deixam de ser direitos humanos, mas passam a ser considerados também direitos fundamentais. Escolhi, para iniciar nossa aula de hoje, uma frase que consta da própria Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Isso é extremamente importante porque é a essência. Nós vivemos em uma democracia em que o povo tem o poder de indicar, de eleger quais os direitos que ele quer que sejam contemplados no ordenamento jurídico. Às vezes diretamente, em ações, quando nós temos ações ou mesmo processos legislativos iniciados pelo cidadão, ou por meio dos nossos representantes eleitos nas casas legislativas, tanto federal, estadual ou municipal. Mas vamos lá, como foi nossa Constituição? O que ela previu de direitos fundamentais? Neste ponto, vale a pena um alerta. A nossa Constituição foi extremamente generosa. Como ela surge após um momento em que prevaleceu um regime de exceção, no qual existiu uma ditadura, a Constituição de 88 ela foi muito generosa. Ela buscou contemplar muitos direitos. Então, ela previu, em vários seus momentos, direitos humanos. Isso é bem interessante. Por quê? Inclusive, a posição geográfica desses direitos no texto constitucional foi alterada. Nas outras constituições, ele estava mais distante. E na de 88, esse rol veio para o começo da Constituição, o que demonstra a importância que o Constituinte deu aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, colocando-os nos primeiros artigos do texto constitucional. Mas vamos lá. Quais são esses primeiros artigos? Bom, na verdade, tem todo um título. O título 2 da Constituição é destinado aos direitos e garantias fundamentais. Nesse título, eu tenho alguns capítulos. No capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Está tudo isso no artigo 5º, com seus vários incisos. Uma dica, vale a pena a leitura. Entra lá, vê o texto constitucional, leia o artigo 5º. Vocês vão ver que cada um dos incisos, e mesmo no caput, direitos humanos são contemplados e se tornam, a partir daí, direitos fundamentais. Além disso, eu tenho no capítulo 2 dos direitos sociais, que contempla do artigo 6º ao 11º. Nesses artigos, nós temos os direitos sociais, onde vai estar trabalho e outros temas relacionados a direitos sociais. Tenho também o capítulo 3º, que trata da nacionalidade, nos artigos 12 e 13. Nacionalidade nós já estudamos, hein? Capacidade de ser cidadão, ou seja, de ser tido como natural do país. Tenho também o capítulo 4, dos direitos políticos, entre os artigos 14 a 16. Aqui, o direito de votar e ser votado, onde está regulamentado. Já estudamos isso também, lembram? No Brasil, uma dica, o estrangeiro não pode votar, mas essa realidade é diferente em cada um dos países. Em outros países, os brasileiros, mesmo sendo estrangeiros, podem votar. No Brasil, o estrangeiro ainda não pode. Por fim, no capítulo 5, eu tenho dos partidos políticos, artigo 17. Todo esse rol de artigos, do 5º ao 17, trata de direitos e garantias fundamentais. Para vocês verem a importância que o nosso Constituinte deu a esta temática. Por quê? Nós tiramos esses artigos que estavam em outras constituições bem mais distantes, lá para o artigo 150, 160, e trouxemos para o início do texto constitucional, demonstrando a importância dessa temática. Isso significa o quê? Que todos esses direitos que constam do texto constitucional são tidos como direitos fundamentais. O próprio título do título 2 fala isso, direitos e garantias fundamentais, mas não deixam de ser direitos humanos. Por quê? Direitos humanos em âmbito mais abstrato e em âmbito internacional. Mas quando eles passam a ser contemplados no texto constitucional, eles passam a ser positivados e, portanto, tidos como direitos fundamentais. Mas o legislador ou o Constituinte foi bem generoso no que diz respeito à garantia de direitos humanos, pelo menos em abstrato. Por quê?
além de prever um grande rol de direitos humanos, né, como direitos fundamentais, ainda protegeu esse rol. Protegeu como? Lá no artigo 60, parágrafo 4º, previu como um núcleo imodificável da Constituição, o que alguns autores chamam de cláusulas pétreas. O que seriam cláusulas pétreas? São cláusulas que posteriormente o legislador reformador, ou constituinte reformador, ou seja, aquele que vai aprovar emendas constitucionais, não pode alterar. Então é um núcleo imodificável da Constituição. Segundo o professor Oscar Vilhena Vieira, seria a reserva de justiça daquela Constituição. Alguns autores usam a nomenclatura, que não me agrada muito, mas que é utilizada com bastante frequência, de cláusulas pétreas. Seria, como disse o professor Oscar Vilhena, a reserva de justiça daquela Constituição. Voltamos. Quais seriam, no caso do Brasil, essas cláusulas? Ou seja, esse núcleo imodificável por meio de emendas constitucionais. Bom, eu tenho, na verdade, 4 itens. A forma federativa do Estado, ou seja, o Brasil não pode se tornar um Estado unitário. O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, também não pode ser abolido o voto. Vejam que interessante, que o texto constitucional não fala do voto obrigatório. Fala apenas que ele é direto, secreto, universal e periódico. Isso quer dizer o quê? Que no futuro nós poderíamos sim optar por um voto que não fosse obrigatório, mas sim facultativo. Bom, além disso, além da forma federativa e do voto, direto, secreto, universal e periódico, também a separação dos poderes. Também não se admite uma emenda à Constituição que pretenda alterar a separação dos poderes. E por fim, o que mais nos importa, o inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60, os direitos e garantias individuais. Significa o quê? Que os direitos e garantias individuais compõem o núcleo imodificável da Constituição. Então, eles não podem ser alterados por meio de emendas constitucionais. Lógico que isso gera várias demandas ou vários debates, vários questionamentos. Por exemplo, a redução da maioridade penal, que é uma temática que surge de tempos em tempos. Pode ocorrer? Eu posso reduzir a imputabilidade penal para aquém dos 18 anos, que é o que prevalece hoje? Para alguns autores, não. Por quê? Essa responsabilidade penal a partir apenas dos 18 anos seria um direito de garantia fundamental. Então, seria imodificável por meio de textos ou de emendas constitucionais. Claro que existem posições diversas. Há muita discussão com relação a essa temática, mas vale a pena um aprofundamento do estudo nesse ponto. Ou seja, qual o limite das cláusulas pétreas? Qual o limite desse núcleo imodificável? Até onde podemos alterar o texto constitucional ou não? Claro que, a despeito dessas cláusulas, nós já tivemos centenas de alterações no texto constitucional. Mais de uma centena, na verdade. E isso é importante porque verifica que a Constituição ela foi se adaptando a novas realidades sociais. O que é importante é que ela não perca a sua essência, ou seja, que a Constituição ela não perca aquilo que a motivou, que é a defesa de direitos humanos. O professor Oscar Vilhena fala em resiliência constitucional, ou seja, essa capacidade que a Constituição de 88 tem de sofrer pressões e voltar ao seu ponto de partida, manter a sua essência. Bom, nessas cláusulas pétreas, ou nesse núcleo imodificável, então nós temos os direitos e garantias individuais. Mas aqui é um ponto importante. Só apenas aqueles direitos e garantias individuais previstos expressamente no artigo 5º, tenho certeza que você, aluno bastante dedicado, já foi lá ler o artigo 5º. Então, só aquilo não pode ser modificado? Não é verdade. Por quê? Aquilo e mais o que estiver previsto em tratados e convenções internacionais. Por quê? Porque a Constituição estabeleceu uma sistemática em que aqueles direitos humanos que estejam previstos em tratados e convenções internacionais, e o Brasil aderiu àqueles tratados e convenções internacionais, aqueles direitos humanos passam a ser considerados como direitos fundamentais, ou seja, eles passam a ser incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. Claro, a Emenda Constitucional 45 de 2004 estabeleceu uma lógica própria para que isso ocorra. O tratado ou convenção internacional precisa ser aprovado em 2 turnos, em cada uma das casas do Legislativo Federal, ou seja, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, por 3/5 dos votos. Então, o Brasil aderiu a alguma convenção ou tratado internacional.
essa convenção, o Tratado Internacional, se for aprovado por 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, né, em 2 turnos, passa a compor o texto constitucional como se fosse uma emenda constitucional. Ou seja, ele é incorporado ao texto constitucional. Então, e passa a ter status constitucional. Até hoje, nós temos 2 casos, ou uma convenção e um tratado, que se submeteram a esse regime especial de votação e, portanto, foram incorporados à Constituição como se fossem emendas constitucionais. Menciono, ou me refiro, à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e ao Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Então, é uma convenção e um tratado que foram aprovados em 2 turnos, na Câmara e no Senado, por mais de 3/5 dos votos e, portanto, foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro como se fossem emendas constitucionais. Então, vejam, esses textos, esses direitos humanos, não podem ser alterados por meio de uma nova emenda constitucional. Por quê? Porque eles compõem, a partir de então, aquele núcleo imodificável. Mas surge uma dúvida. E aqueles textos de tratados e convenções que foram aprovados antes da emenda 45 de 2004? Qual que é o problema? Eles não foram submetidos a esse regime especial de votação em 2 turnos com 3/5. Como eles devem ser incorporados? Existem várias posições. Na verdade, 3 posições no mínimo. Uma, que eles possuem status constitucional. Outra, que eles possuem status supralegal entre a Constituição e a lei. E o terceiro, que eles teriam status de lei federal. Eu, me valendo das lições de Flávio Povesan, sou adepto da teoria que defende que esses tratados, e convenções que foram incorporados anteriormente ao ordenamento jurídico brasileiro, entraram com status constitucional. Então, se eles foram incorporados antes da emenda constitucional 45 de 2004, eles teriam status constitucional. Mas há um grande debate sobre o tema, há muita polêmica sobre o tema. E também, nesse ponto, eu acho que vale a pena um aprofundamento dos estudos. O que é importante você, aluno, que você, aluna e aluno, vocês fiquem atentos. É possível pesquisar na página do governo federal quais são esses tratados e convenções que gradativamente vão sendo incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional. Então, vale a pena ficar atento e pesquisar para ver se novos tratados e novas convenções foram incorporadas. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu agradeço a companhia e até a próxima.